Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao canal Educa Brejo. A aula de hoje será de língua portuguesa e eu, professora Maria de Fátima, é quem irei lecionar. Nosso conteúdo de hoje será contexto social, cultural e histórico da produção de textos literários. Então vamos procurar hoje compreender qual a importância desse contexto social, cultural e histórico na produção de textos literários. Inicialmente, iremos identificar alguns recursos expressivos importantes para podermos compreender melhor estes textos. O primeiro recurso são os recursos sonoros, como, por exemplo, a estrofação, rimas, aliteração. Outro recurso é o recurso semântico, como, por exemplo, figuras de linguagem, imagem e sua relação com o texto verbal. Lembrando que estamos falando de textos literários, especificamente textos poéticos, os poemas, por exemplo. Outras características que devem ser levadas em consideração na hora de entender e compreender estes textos são estas. Quem escreveu? Quem é o autor do texto? Qual o público-alvo a quem é direcionado o texto do autor? Qual as intenções do autor a escrever tal texto? Ou seja, qual a intencionalidade do texto? Em que tempo e lugar ele foi escrito? A nossa aula de hoje, nós iremos especificamente trabalhar essas características dentro de um gênero textual que é a literatura de cordel. E o que é o cordel? É uma narrativa poética em linguagem popular, cantada em versos e em rima. Vamos conhecer agora quais são as suas principais características. Aborda assuntos como romance, saga heróica, vida do sertanejo, crítica social, notícias, dentre outras. E quais são os locais onde podemos encontrar esse gênero textual? Geralmente impresso em folhetos e em muitos lugares ainda vendido em feira, porque a origem desse gênero textual é Portugal. Eles vieram de Portugal e ganharam popularidade no Nordeste, aqui no Brasil. E eram vendidos em feiras, colocados em cordas ou barbantes, por isso que recebeu o nome de cordel. Geralmente eles são produzidos por xilogravura, que é um tipo de carimbo feito na madeira ou em outro material para ilustrar o cordel. Também é produzido, geralmente, em linguagem coloquial ou matuta, que também podemos chamar de uma linguagem utilizada por pessoas que não têm tanta escolaridade. E aqui nós vamos trabalhar, nessa aula de hoje, um poema de Patativa do Assaré. Este poeta, ele viveu no sertão, no Nordeste sertanejo, e ele fala sobre vários assuntos associados à fome, à seca, à vida do nordestino nessa região e as dificuldades enfrentadas por ele. No poema de hoje, nós vamos ver algumas dessas características. E ele diz o seguinte: eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece, procura vencer. Da terra dourada que a bela cabocla, com riso na boca, zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto: o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Então esse poema é, na verdade, um trecho de um poema de Patativa do Assaré, onde nós vamos procurar agora identificar as características que foram trazidas na aula de hoje, para compreendermos o contexto cultural, social e histórico no qual o poeta está inserido. Então, nessas estrofes, nós já podemos identificar
como eu já havia falado antes, que é um poeta do Nordeste, que ele fala dessa região e das agruras sofridas pelo povo nordestino. Mas ele fala que é um povo também, um povo valente, um povo que luta, porque ele diz aí na primeira estrofe que é uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece. Sempre procura vencer. Então, aqui nós podemos perceber o contexto social no qual ele está inserido. E ele diz ainda: não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para fumo e pergunto: o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Então ele aqui traz também a questão cultural e o contexto histórico no qual ele está inserido, que é um contexto de muitas dificuldades, de pobreza, de fome e de sofrimento. Mas que ao mesmo tempo são pessoas guerreiras que não desistem de seus ideais e que lutam por elas. Porque, como ele diz no final do último estrofe, eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Então, quem tiver curiosidade, pode pesquisar mais sobre esse poeta, que ele tem um riquíssimo acervo de poesia e os seus poemas são muito interessantes. Aqui nós também podemos identificar que o autor ele tinha a intenção de fazer com que as pessoas refletissem e percebessem o valor dessa região, que por muitos era discriminada e sofria preconceitos e discriminação. Nós percebemos também características relacionadas às estrofes, a rima, dentro das estrofes, né? Na estrofação do poema. A musicalidade, mesmo ele sendo um poeta que não tinha estudos, porque ele não estudou, pouquíssimo tempo ele estudou, nós percebemos que ele tinha preocupação, a partir das próprias leituras e escuta que ele fazia de outras poesias, de trazer a rima, o ritmo, a musicalidade para o poema. Dentre outras características, esses poemas eram encontrados em folhetos, por ser cordel, e ainda pode ser encontrado nesses lugares como feiras e exposições culturais também. Então essa foi nossa aula de hoje. Nós abordamos o tema contexto social, cultural e histórico da produção de textos literários. Tenham uma boa aula, bons estudos e até a próxima.